Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse curso fantástico aqui de administração de materiais. Vocês estão percebendo como as coisas estão se fechando na cabeça, cara? Ó, papo reto, vamos lá, ó. Primeiro a gente fez uma aula, assim, aberta, o tema que a gente chamou de quê? De administração, noções de administração de materiais. Aí abordamos um pouquinho mais de logística. Na aula passada nós já abordamos a gestão de estoque, nós vimos os principais indicadores de estoque, não é isso? Ó, estoque mínimo, ponto de pedido, estoque máximo. E a aula é agora, essa aula faz parte da aula de gestão de estoque, só que eu dei um destaque agora, que são os critérios de avaliação dos estoques. Professor, como assim critérios de avaliação dos estoques? Porque o estoque, gente, ele é dinâmico, não é isso? Entrada, saída. Hoje em dia as organizações querem o quê? Quer o quê? Giro no estoque, rotatividade em estoque. Então nós temos que ter os critérios de avaliação dos estoques. Professor, você falou isso aí na aula passada rapidamente? Falei. Quais são os critérios? Preço específico, PEPs, UEPs e custo médio. Ok? Vamos embora. Primeiro, principais objetivos são: para que devemos avaliar os estoques, né? É muito simples, né? Para buscar a menor imobilização possível de capital em estoques. Você tem que ter o quê? Você tem que ter uma noção para você gerenciar esse estoque. Nós sabemos o seguinte, que hoje em dia a tendência é quanto menor o estoque, melhor. Para conhecimento e controle dos valores monetários investidos em estoques. Ok. Para garantir a valorização, reflita o seu conteúdo e assegurar que os recursos investidos estejam de acordo com a política da empresa. Ah, bacana, ok. Quais são os critérios de avaliação de estoque? Preço específico. O nome já diz, ó, específico, são em situações pontuais que se utilizam esse método. Como assim, professor? A organização comprou uma turbina, então vai ser avaliada pelo preço da aquisição. É um só, é uma coisa específica, um equipamento, uma máquina, uma coisa grande, único, normalmente único. Depois nós vamos estudar o tal do PEPs. P de primeiro, E que entra, P primeiro, S de sai. Primeiro que entra, o primeiro que sai. Depois vamos estudar o EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai. E finalmente nós vamos estudar o preço médio ou o custo médio. Vamos estudar os três. Gente, presta atenção aqui, meu. Em mim, concentração. Eu vou explicar teoricamente os três, vou fazer o exercício de um, e o restante eu vou acompanhar com vocês o exercício na tela. A gente vai inclusive fechar o foco aqui na televisão, e a gente vai ter que fazer algumas contas aí, tá? Aí a gente vai tirar as conclusões e a gente encerra a aula. Então assim que a gente planejou para fazer essa aula. Então primeiro, vamos lá, cara, ó. Preço específico. Cai em concurso? Cai. Gente, todos caem em concurso. Ó, vamos lá. O examinador cobra teoria e o examinador também cobra exercícios. Então você vai ter que saber fazer essa ficha de estoque, ficha de controle de estoque. Tem jeito, tá? Preço específico. Por esse critério, atribui-se a cada unidade de estoque o preço efetivamente paga por ela. Ou seja, o valor que foi pago no produto vai ser o valor que vai ser o que? A avaliação, preço específico. Só é possível aplicar este critério para materiais de fácil identificação física, ou então nos casos em que o material é aplicado integralmente na produção. Atribui para cada unidade do estoque o preço que fora efetivamente paga por ela. Cara, isso aqui é importante, cara. Ó, no preço específico, iremos atribuir
o preço do material em estoque para fins de avaliação patrimonial. O quê? Qual que vai ser o valor? O valor que foi efetivamente pago pela mercadoria. Tá? Entenderam? Fixaram o conteúdo? O valor efetivamente pago. Isso aqui cai. Tá? Cai. Somente utilizado para produtos de fácil identificação física, como, por exemplo, máquinas de grande porte e automóveis. Ou seja, o preço específico vai ser também aplicado somente em situações específicas. Depois nós temos o quê? O primeiro que entra é o primeiro que sai. P de primeiro, E de entra, P de primeiro e que entra. Ou seja, outra coisa então. Lá no preço específico, gente comigo. Lá no preço específico é o seguinte. Ele é aplicado somente em situações específicas. Professor, eu quero aplicar o preço específico em itens do estoque com altíssima rotatividade. Não, não pode, não cabe. Somente em situação específica. Agora, esses métodos aqui, tanto o PEPS, o EPS ou o custo médio lá, eles podem ser aplicados, para ser aplicado em todos os demais itens que têm alta rotatividade em estoque, né? Então o que acontece, cara? Como tem alta rotatividade, você tem que entender uma coisa. Ó, vou pegar um slide em branco aqui para a gente avaliar. Ó. Vou pegar um slide em branco aqui para a gente poder avaliar algumas coisas importantes, cara. Comigo aqui, crianças, ó. Não é rotatividade? Então nós vamos ter várias ações de entrada de mercadorias. Professor, essa caneta sua aqui peguei a errada, desculpa, vou pagar aqui, vamos colocar o negócio certinho, porque vocês merecem, e tudo de bom. Vamos lá, ó. Então vamos pegar as entradas. Gente, não tem alta rotatividade? Então nós temos o que? Várias entradas de mercadorias no estoque. Se temos várias entradas, vamos ter o que? Várias saídas de quê? De mercadorias, tá? Do estoque. No final, nós vamos ter que calcular aqui o valor do estoque, o valor do custo das mercadorias vendidas, não é isso? O custo da mercadoria vendida. O que acontece? Como tem várias entradas e várias saídas, principalmente nas entradas, você vai ter várias entradas com preços diferentes. Pelo fato de ter várias entradas, e com certeza essas entradas desses itens terão variações de preço, nós podemos o quê? O valor do custo das mercadorias vendidas irão variar. Pode variar para mais e pode variar para menos. Então o custo da mercadoria vendida variou para mais ou pode variar para menos. Professor, variou para mais. Vai diminuir o lucro. Professor, variou para menos. Vai fazer o que com o lucro? O lucro vai ser aumentado. Nós não temos um negócio chamado tributação sobre o lucro? Temos. Aqui, menos lucro, menos imposto. Aqui, mais lucro, mais imposto. Professor, então, o critério de avaliação dos estoques, então ele pode impactar no lucro da organização e na tributação? Claro que pode. Então pense comigo, gente, como tem várias entradas, várias saídas, eles são rotativos. Então tem que ter uma metodologia para se calcular isso. Aí nós temos 3 metodologias para calcular. Já no preço único, o preço específico não tem nada disso, porque é um preço só. Mas aqui é o que? Acerta a rotatividade. Professor, eu não estou conseguindo entender. Eu sei que é pouco difícil entender, visualizar isso agora, nesse momento. Então eu quero que vocês somente gravem o seguinte.
que o tal do PEPS, porque isso aqui vai bater uma real para vocês, cara, uma real mesmo, ó. Isso aqui somente vai entender depois que a gente ir no quadro fazer uma ficha de estoque, tá? Depois que a gente fizer uma ficha de estoque, aí sim vocês vão conseguir entender esse cara, tá? E vamos fazer outras fichas, né? Então agora eu quero que você somente, ó, primeiro método, o primeiro produto que entrar no estoque vai ser o primeiro que vai sair. Ah, professor, como assim o primeiro que entra? Ó, a entrada, ó, entrada, 1. O produto entrou a R$12. Ó, entrada, R$12, 5 unidades. Ó, entrada, 2, segunda compra. O produto foi o quê? Ó, R$13. Também 5 o quê? Unidades. Saída do estoque. 5 produtos, 5 itens, 5 unidades. Professor, 5 unidades. Você pode, olha, vamos colocar assim, saída. Ó. Tudo bem, 5 unidades. Se a saída é 5 unidades, se você contabilizar 5 saídas da entrada 01, você vai ter um custo unitário de quanto? 12. Se você considerar a entrada 02, você vai ter um valor unitário de quanto? 13. Se você considerar o custo médio, você vai ter um valor de 12,5. Só que o PEPS, você vai considerar o quê? O primeiro que entra. Então você vai primeiro esgotar esses itens de estoque, tá certo? Entrou lá, tem 10 peças, tá certo? A repartição pediu um item do estoque. Esse item que você vai dar baixo vai ser o quê? O primeiro que entra. E aí a gente dá para explicar todos assim. Primeiro que entra. Então a organização saída nos estoques dos produtos adquiridos primeiro, ou seja, mais antigos com a permanência em estoque dos produtos que foram adquiridos recentemente. Então, o primeiro que entrou, aquele cara que entrou primeiro vai ser o primeiro que vai sair. E o EPS? O EPS é o contrário. O EPS, ó, o último que entra, no outro caso, vai ser aquele de 12, de 13 reais. O último que entra vai ser o primeiro que sai no estoque. Ah, é isso mesmo, pessoal. A organização dará baixa em primeiro lugar nos estoques mais recentes, foi o primeiro que entra, o EPS, mas ficam em estoque sempre os produtos mais antigos. O método mais adequado com os períodos inflacionários. De novo, o examinador quer saber de vocês, de todos esses períodos, de todas essas metodologias, das 4 metodologias, o preço específico, o PEPS, o EPS e o EPS e o preço médio, qual é o item mais apropriado quando há períodos inflacionários? Nós iremos marcar o EPS, tem que saber, tem. Custo médio. Custo médio, o nome já diz, ó, médio vem do quê? É uma função estatística da média. Os produtos serão avaliados pela média dos custos de aquisição com a respectiva atualização a cada compra realizada. PEPS também é conhecido como FIFO, de First In, First Out. First In, primeiro que entra e o primeiro que sai. O EPS também é conhecido como LIFO, Last In, First Out, né? Atenção! O EPS, se eu fosse você, eu marcava com amarelinho. No EPS, olha só, a legislação fiscal brasileira não admite aplicação no EPS. Não admite. Cai em todos os concursos isso. O preço médio ou o custo médio ponderado pode ser móvel ou fixo. Ok, vamos lá. Aí o seguinte, gente. Vamos fazer aqui uma ficha de controle de estoques. Tá?
Então nós temos aqui 7 eventos. Tá? Dia 2, dia 4, dia 10, dia 15, dia 25, dia 29, dia 30. Tá? Aí, ó, dia 9 entrou, certo? Dia 2 saiu, dia 10 entrou, dia 15 entrou, devolveu, requisição de 160k, sacas, né? E assim por diante, tá? Pronto! Então vimos aqui os tipos. Agora nós vamos fazer o exercício, cara. Tá? Vamos estabelecer algumas regras para fazer o exercício. Nós temos aqui uma relação de eventos. São 7 eventos. Tá? 7 eventos. Vocês vão fazer na mão. Imprimo esse cara aqui no grande. Esse cara aqui. Inclusive eu coloquei um arquivo, ele grande, na pasta da aula. Professor, estou sem impressora, então copia. Ó. Você tem aqui a data, a entrada, a saída e o saldo. Nós vamos fazer agora os 7 eventos. A entrada tem a quantidade, unidade, o custo unitário, o custo total e mesma coisa. Ó, saída, quantidade, custo unitário, total e assim por diante. Então vocês vão fazer esse cara aqui. O Paulix, ele vai fechar o foco aqui. Tá? Ele vai fechar o foco para a gente poder fazer o que? Melhor, para vocês poderem ter uma visualização. Pode fechar bem, viu, Paulo? Pode fechar no foco aqui no nosso quadro, para a gente ter uma visualização legal do assunto. Pode ir fechando aí, que a gente vai ler aqui os eventos, né? Quando você dá ok aí, eu já vou mandar bala com os alunos aqui, cara. Dá um ok aí. Aí, deu um ok, né? Ó, 7 eventos. Então, primeiro evento, compra de 100 sacas, num valor de 900 mil. Custo unitário, 9 mil cada. Vamos registrar esse cara. Então, tá aqui. Aqui, ó, primeiro evento, vamos usar a caneta vermelha. Tá certo? Aqui tá tudo em branco no seu caderno. Então você vai escrever aqui, ó, dia data, ó, dia 2/9, você vai registrando. Entrada, porque foi o quê? Foi compra, tá? Foi compra. Comprou quantas unidades? 100, anota aqui, 100. Custo unitário, 9 mil. Custo total, 900 mil. Ok? Registrou o evento. Quando você registra o evento, você tem que fazer o saldo final. Neste caso aqui, o saldo final era 0. Professor, nós estamos fazendo qual metodologia? Até esqueci de falar. Nós temos quantas metodologias para fazer o estoque? Nós vamos fazer todas. Mas essa aqui é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Depois nós iremos fazer o último que entra, é o primeiro que sai, o EPS. E depois nós vamos fazer o custo médio. Bacana, fechou. O segundo evento, vamos registrar o segundo evento. Registra aí o seu caderninho bonitinho aí. Vamos registrar o segundo evento aí, para vocês terem uma noção legal aí. Vamos lá. Então, o evento número 2, ele ocorreu na data do dia 4/9. Que foi o seguinte, uma requisição de 60 sacas do estoque. Ou seja, lá no armazém, lá no estoque, tinha o quê? 100 sacas. Não é isso? O setor precisou o quê? De 60 sacas. Então, vai fazer a retirada do saldo. Então, você vai ter que contabilizar isso na ficha. 60. Quanto custa cada saca? 9 mil. Qual que é o valor total? 60 vezes 9 mil, 540 mil. Vamos calcular o novo saldo. 100 menos 60, 40. 40. Quanto custa cada saca? 9 mil. E o saldo, o custo total, o saldo total do estoque? Aqui. Nós temos aqui, ó, 900 mil menos 540 mil. Vai resultar o quê? 360 mil. Tá? Então o saldo aqui, vamos escrever um negócio bem organizadinho. O saldo inicial é 0. Tá aí, registramos o quê? O segundo evento.
Vamos para o terceiro evento. Compra de 50 sacas no valor de 540 mil ao custo unitário a 10.800. Vamos registrar essa entrada no nosso estoque. Dia 10, anotou aí, é a data do registro. Qual é a quantidade? 50. Qual é o custo unitário? 10.800. Qual é o custo total? O item já deu isso, 540 mil. Registrou. Registrou a entrada, vamos saber qual é o saldo agora. O saldo vai ser o 40 anterior que nós tínhamos, né? Mais a nova compra. 40 mais 50, o saldo agora é 9 mil. Sendo que da primeira compra saiu 9 mil cada, a segunda compra 10.800. Dá 360 mil da primeira compra e o saldo da segunda compra é 540 mil. 360 mil mais 540 mil, nós temos um saldo de 900 mil. Ok? Ok. Registramos o item 3. Professor, vamos para o item 4. Professor, por que você está pagando lá em cima o saldo zero? Porque é a mão do professor que fez isso. Evento número 4. No dia 15 do 9. Tá? No dia 15 do 9, o cara comprou 100 sacas num valor de R$12.450, que dá o perfeito total de R$1.245.000. Ok? Fechou. Vamos registrar. O dia 15. Registrou. Qual foi a quantidade da entrada, da compra? Olha aqui. 100. Qual que é o custo unitário? 12.450. Essa conta aqui é muito fácil, né? Só você pegar as duas casas, passar para lá, ó, pronto. Aqui nós temos R$1.245.000 o valor da compra. Vamos registrar no saldo. Professor, é igual ao anterior? Exatamente. 40 que tinha antes, 50 da segunda compra e 100 da compra agora. Comprou 100 ao custo unitário de quanto? 12.450, que é 1.445.000. Somando 1.245.000 mais 540 mil mais 360 mil, nós temos o quê? 2.145.000. O examinador pode querer saber de vocês qual é o saldo de 15 do 9 do estoque. Então, no dia 15 do 9, você ia marcar o xizinho no 2.145.000. Ok. Professor, tem mais eventos? Tem mais eventos. Vamos para o próximo evento, o evento número 5. No evento número 5 diz o seguinte: no dia 25 que ocorreu ele, dia 25 do 9, foi realizada uma devolução de 10 sacas da compra do dia 15 do 10. Professor, então vamos lá. Foi feito o quê? Uma devolução, não é isso? Então vai ter estornar. Você vai estornar dessa compra aqui, não é isso? Ó. Então você vai diminuir, ó. Você vai registrar aqui dia 25, tá certo? Ó, olha aqui, ó. Menos, não é isso? Ao custo unitário 12.450, 10 aqui dá o quê? 124.500. É isso, prof? É isso. Nós vamos diminuir esses valores aqui de quem, ó? Exclusivamente desse aqui. 100 menos 10, 90. 125 menos... 1.245.000 reais menos 124.500. Nós temos o quê? 120.500. Pronto, nós registramos o que aqui? A devolução. O evento importante no dia 29, aí no mesmo dia, né? Isso aqui é dia 25, no dia 29, o setor de produção da empresa necessitou 160 sacas.
160 sacas. Qual que é o critério? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Então ele precisa o quê? De 160 sacas. Registra ali, ó, dia 29/9, a data, registrando esse evento. 160 sacas. Você vai utilizar de qual estoque? Do estoque de 40, aliás, do estoque de 9.000, de 10.800 ou de 12.450? Vamos analisar. São 160 sacas. Então, primeiro que entra. Quem que entrou primeiro aqui? Foi esse cara de 40, não foi? Então, você manda para cá, ó, você transfere para cá. Saiu. Ó, 40 a 9.360. Professor, ainda está faltando ainda. Está faltando 120 sacas. Positivo. Você vai usar o que, ó? Primeiro que entra, os 50.000. 50 sacas. 50 sacas a 10.800, dá 540 mil. Professor, ainda está faltando 70. Aí você pega do último. Ó, 70. 70 menos 20, menos 90, 20. Sobrou 20 de estoque. Professor, somando esses três aqui. Somando esses três números aqui, nós temos 1.771.500. Ok, fechou. E o saldo, professor? O saldo é muito simples. 2.020.500 menos o quê? 1.771.000, vai dar o quê? 249 mil. O examinador pode querer saber de vocês, no dia 29/9, qual era o valor do saldo em estoque? Quantas unidades nós tínhamos? Unidades 20. Último evento ocorreu no dia 30/9. No evento do dia 30/9, ocorreu uma devolução de 10 sacas, né? 10 sacas do setor de produção. O professor está faltando aí escrever fator de produção. Vou colocar aqui, devolução de 10 sacas do setor de produção. Vamos consertar, claro, né? Então, o que aconteceu? Olha aqui, que é isso, professor? Que isso? Ó, do setor de produção. Professor, interpreta para mim esse cara, claro, cara. Aqui você sabe que é o jogo do papo reto, né? Aqui é o seguinte, meu, o que aconteceu aqui? Ó, olha só, criança. Isso aqui, ó, o que aconteceu? Aconteceu que dessas 160 bolsas que foi lá para o setor da empresa, para a área finalística, ele chegou lá e falou, não, eu não vou precisar de 160 bolsas, eu vou precisar de 150 bolsas. Devolve para o almoxarifado 10 bolsas. Então você vai fazer o seguinte, você vai estornar, ó, a saída, né? Vai diminuir, ó, 10 bolsas do dia 12, não é isso? 12.450, dá isso aqui. O saldo final, então, ficou quanto? Ficou, ó, 30, porque 20 mais 10 de estorno, 30, ficou 373.500, tá aí.